Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E chegamos no 7º dia, a perfeição de Deus, um ciclo se fechando, conhecendo o caráter imutável do nosso Deus, revelado em Jesus Cristo, revelado em nós. Então é isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12, eu gosto de citar toda vez que concluímos uma obra. E hoje esta obra está sendo feita mais uma vez em nós. Não é isso? E por que o Senhor nos ajudou? Porque em alguns momentos você pensou em desistir. Em alguns momentos você pensou, hoje eu não vou ver essa mensagem, vou deixar para lá. Mas veio o Espírito Santo e te animou. Veio o Espírito Santo e te encorajou. Sabe por quê? Porque você precisa sim se alimentar do alimento espiritual. Porque se você não alimenta, você fica fraco, vulnerável. E o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Mas você, quando recebe a palavra de Deus, você se fortalece, você levanta e você faz como Davi, você vai e mata esse leão. Não é assim? Então é isso. Parabéns para você. Que o Senhor Deus, de caráter imutável, te abençoe poderosamente, ricamente, todos os dias da sua vida. Eu amo profetizar isso. Mas é porque você precisa ter uma vida abundante em Jesus. Em mim tereis vida abundante. Porque o mundo vai conhecer Jesus, o mundo vai conhecer Deus Pai através da sua vida. Alguns nem na igreja, nem na porta de uma igreja passam, mas quando você abrir a boca para falar de como Deus age na sua vida, o seu bom testemunho, pela forma com que você vive, os seus princípios, porque isso vão ser conhecidos, não porque você fala, mas as pessoas vão ver. Você é uma pessoa que está cumprindo princípios, obediência, ou está no caminho, não é verdade? Porque Jesus te restaurou. Lembra de ontem o estudo do filho pródigo? Você decidiu voltar para o caminho, para a presença do Pai. E aí tudo isso vai acontecer na sua vida. Jesus Cristo vai te restaurar e as pessoas vão ver Jesus na sua vida. E que assim seja. Eu declaro, em nome de Jesus, concorde comigo agora, que assim seja o caráter do Pai revelado em você. Amém? Então vamos lá. Compreendemos que o caráter de Deus é imutável, que Ele é um Deus justo e misericordioso. Compreendemos que Ele é um Deus de promessas e fidelidade. Um Deus que não abandona, um Deus de aliança, Deus de restauração. E hoje vamos compreender, para fechar com chave de ouro, a chave que foi nos entregue dos céus, um Deus soberano. Deus soberano quer dizer que ninguém, nem pessoas, nem governo, ninguém está acima dele. Ele é soberano sobre tudo. Ele tem o poder maior. Este é o nosso Deus. Se alegre, porque ninguém é maior do que Ele na sua vida. Diga agora, declare com a sua boca, o meu Deus, Ele é soberano na minha vida. Deus é soberano na minha família. Pensa que você não precisa de um Deus para os problemas financeiros. Você não precisa de um Deus para os problemas emocionais. Você não precisa de um Deus para as causas impossíveis. Ei, o seu Deus rege sobre tudo. Ele governa sobre todas as coisas e todas as pessoas. Eu quero ler para você Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e Deus criou a terra. O Criador tem poder sobre a sua criação. O Criador tem poder soberano sobre a sua criatura. E quando alguém ousou fazer isso, por exemplo, Lúcifer, ousou ser como o nosso Deus soberano, ele foi lançado dos céus na terra.
Todas as pessoas que pensam que pode agir como Deus, ser como Deus ou falar como Deus, ele é lançado na terra. Ninguém se iguala a ele. O nosso Deus, tem todo o poder e soberania. É isso que você e eu precisamos compreender no dia de hoje. Isso vai gerar dentro de você fé, porque ninguém pode comandar a sua vida, ninguém pode dizer que você é limitado, enquanto teu Deus tem o poder ilimitado. Isso faz parte da soberania dele. Ele tem poder limitado, a vontade dele é perfeita. Então não é a vontade do homem que vai governar a sua vida, não é a vontade do homem que vai prevalecer na sua vida, mas é a vontade perfeita de Deus. E às vezes, essa vontade perfeita de Deus vai levar a caminhos que você desconhece, mas que você precisa crer que o caminho, que o final vai ser um plano perfeito. Eu quero que você reflita na vida de José. José foi conduzido de uma forma que ele não sabia o seu fim, mas ele confiou, porque a palavra do Senhor diz que, em Gênesis, que Deus era com José. Deus era com José. José tinha sinais de que Deus era com ele. É isso que você precisa ter, sinais de que Deus é com você. E o que acontece? O plano perfeito de Deus acontece na vida de José. José, quando depara com seus irmãos, e eles falam, não se preocupe, não foi vocês que me venderam, mas foi Deus que me trouxe à frente de vocês para a preservação da vida, para preservar a nossa família. Olha o entendimento de José, a clareza que eu e você precisamos entender deste Deus que a vontade é perfeita. Então, muitas vezes, você não vai compreender o seu caminho. Senhor, por que eu estou passando por isso? Lembra de Jó? Jó, por mais que ele não entendia, ele dava graças ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja, ele me deu e ele tomou. Bendito seja o Senhor. Olha a compreensão de Jó. Ele sabia que toda aquela riqueza, toda aquela quantidade de filhos, 10 filhos, que isso é prosperidade completa, os bens, que tudo que ele tinha veio da mão do Criador, veio da mão de Deus. E o que acontece? Quando ele pede, ele dá falando para Deus, o Senhor tomou. Ele dá essa responsabilidade a Deus, foi ele que tomou, ele me deu e ele tomou. Então, o que eu preciso entender é que eu, estando no plano de Deus, algumas coisas vão contribuir para o meu fortalecimento, para o meu treinamento, porque todos que passaram por um treinamento de Deus, José, Davi, Daniel, tantos outros foram treinados por Deus para governar, para ter um domínio sobre algo. Então é isso. O reino de Deus, esse Deus soberano, já que ele é Deus, ele é um rei absoluto, ninguém está acima dele. Nada acontece fora do seu controle, aí você pode pensar, mas então certos problemas é Deus que fez com que eu tivesse? Bom, é onde você precisa conhecer a palavra do Senhor, porque ela diz assim, o povo perece por falta de conhecimento. Porque certos problemas que nós passamos foi porque nós mesmos a criamos, nós mesmos fizemos com que aquilo viesse contra nós. E aí depois culpamos a Deus, porque é muito fácil eu terceirizar as minhas más decisões, é muito fácil pôr a responsabilidade em alguém, enquanto eu mesmo sou autor daquilo que está acontecendo comigo, autor da minha própria história. Então, muita coisa que acontece na nossa vida não é nem a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. É onde que nós precisamos entender a permissão e a vontade. Quando Deus permite, é porque nós demos legalidade em algum momento para o inimigo agir na nossa vida. E o Senhor permite para nossa correção, para que nós venhamos aprender e corrigir o nosso caminho. E a vontade de Deus é porque ela vai te levar para o propósito dele. Essa é a vontade de Deus. É onde você precisa saber. O que eu estou vivendo hoje é a vontade de Deus?
Ou é algo que eu plantei? Porque a palavra do Senhor, este Deus, este Rei de governo soberano, ele cria leis. E a lei diz, o que você plantar, certamente colherá. O que acontece é que às vezes plantamos e não queremos colher. E o pior é que colhemos em abundância certas coisas. E aí a gente vem culpa a Deus. Deus não está vendo o que eu estou passando? E Deus, meu filho, eu te avisei lá atrás. Não se envolva nisso. Saia disso. Isso não é para você. Eu te dei sinais, mostrei o caráter dessa pessoa. Mostrei que ela não era para você. Mostrei que este lugar não era para você, mas você não quis entender. Você quis fazer a sua maneira e agora você está vivendo consequência da sua escolha e você está me culpando. Eu estou permitindo você passar porque eu vou corrigir o teu caminho. Deus é tão maravilhoso porque nós aprendemos isso nesses dias, misericórdia, que ele corrige o nosso caminho. Ele corrigiu de Davi. E ele corrige. Ele corrigiu de Sansão. Então, nós precisamos compreender isso. Amém? O que é vontade de Deus e o que é permissão de Deus. Então, sua vontade é suprema. Ele faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade, da sua própria decisão. Ele não pergunta para ninguém. Assim, o que você é? Ele é soberano nas suas decisões. Ela é suprema. A soberania de Deus, ela vai trazer segurança. Porque esse Deus de caráter imutável, ele não vai mudar. Pensa, ele é perfeito. Mesmo quando não entendemos o que vai acontecer, Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. Isso traz segurança para nós, não é verdade? Deus sabe o que ele está fazendo. Se ele pediu para eu vir aqui, se ele pediu para eu abrir esse canal, é porque ele sabe o que está fazendo. Nossa, não parece fácil, não é fácil, mas ele sabe. Se ele me pediu, é isso, é confiar neste Deus. Ele traz segurança para nós. Deus é soberano, mas também amoroso. Ele não age como um tirano, ele é justo, ele é fiel, misericordioso. Compreendemos isso nesses 7 dias. Deus é aquele que reina sobre tudo, com poder, justiça, amor, conduzindo a história para cumprir seu plano eterno. Então, o caráter de Deus, neste Deus soberano, mostra que ele é o rei de toda a criação. Nada acontece fora da sua vontade. Deus dirige a história e os reis. Você percebe que tudo foi conduzido por Deus. Até mesmo Faraó, todas as vezes que o Faraó não deixava o povo ir, foi porque Deus endurecia o coração de Faraó para mostrar a ele o poder, porque o Egito se achava o máximo, a maior nação. Eles tinham deuses para tudo, para tudo. Então Deus vem ali e mostra que há um único Deus digno de adoração e que reina sobre tudo, até os animais, sobre a natureza, sobre tudo. E aí Deus mostra o seu poder no Egito. E ali o faraó sente que havia algo maior, que havia alguém maior. E este Deus passou a ser conhecido em todas as nações e temido. Todos temeram o Deus de Israel. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade humana, foi o que eu disse. Deus, ele é soberano, está tudo sob o controle dele, mas ele não anula a sua responsabilidade. É como se eu fizesse algo, mas deixa, Deus está no controle. Ei, você vai colher consequência dessas más atitudes, dessas decisões. Você tem liberdade de escolha. Deus conduz os resultados para cumprir o seu propósito, mas você tem liberdade de escolha. Você pode mudar os planos de Deus. Você é a única pessoa que pode fazer com que os planos de Deus cumpram ou não na sua vida. Sim, é somente você. É por isso que o inimigo tenta contra a sua vida, porque ele sabe que o único que pode fazer... Olha só, a história de Sansão foi isso. Sansão era para ser um homem vitorioso em toda a sua vida, mas pelas más decisões, uma parte da vida de Sansão foi de humilhação, de vergonha, de afronta.
Mas por fim o Senhor corrigiu ele quando ele se arrepende. Esse é o segredo, o arrependimento faz com que esse Deus soberano tenha misericórdia e corrija o nosso caminho. A soberania de Deus, ela é eterna e até a eternidade, desde o momento que ele criou, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, até o fim dos tempos, Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele tem um poder absoluto, ele governa todas as coisas, ele controla a história, ele age de acordo com a sua vontade perfeita. Essa é a verdade que nos alimenta, essa é a verdade que nos dá fé e nos traz segurança. Este Deus soberano, ele é onipotente, faz dele onipotente, onisciente e onipresente. Imagina que o nosso Deus, ele tem poder ilimitado para realizar seus planos. Ele é onipotente. O poder do seu Deus, do meu Deus, é limitado. Tudo que pode parecer impossível para você, Deus tem o poder ilimitado de realizar, de fazer acontecer, de transformar o que ainda não existe no que existe. Ele tem poder absoluto sobre tudo. Você tem que se achegar a Ele. Ele tem onisciência, Ele é onisciente. Ele conhece o seu passado, o seu presente e conhece o teu futuro. É Ele que você tem que consultar. Nada escapa do seu saber. Deus sabe de todas as coisas. Então vai a Ele, vai até Ele consultar o teu futuro. Não é no horóscopo, não é em outras coisas, é no Senhor, aquele que te criou. Ele tem a resposta para a sua vida. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, todo lugar. Sabe esse lugar que você chora? Sabe, neste lugar que você às vezes parece estar sozinho, que todo mundo te deixou, te abandonou, e você olha para um lado e para o outro, não vê, sabe aquela segurança que você pensa, não tem ninguém para me proteger, ninguém para lutar por mim, estou só. Você não está só. Você não está só, você tem um Deus onipresente. Ele está lá no céu, onde está governando, e Ele está aqui na terra, onde está te amando, te protegendo, te guardando. Ele vai em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. O nosso Deus está conosco. Qual outro Deus que acompanha essa pessoa em todos os lugares, em todos os momentos da vida dela? Você nunca vai ouvir falar. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele é justo e santo, fiel e imutável, amoroso e misericordioso. Eu quero ler para você, para finalizar, sobre a soberania de Deus. Olha que lindo esse texto. Primeiro em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a partir do 15. Este Deus soberano, ele fez o seguinte: ele deu a Jesus soberania. Ele deu a Jesus a supremacia. E o que é supremacia? Eu quero que você entenda. O supremacia é superioridade máxima, autoridade absoluta, posição mais elevada acima de todas as outras. Foi isso que ele fez com Jesus Cristo. E o que Colossenses capítulo 1, versículo 15 me diz? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Lembra de Gênesis capítulo 1? Deus criou todas as coisas? O nosso Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio,
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, para que em tudo, Jesus tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus dar todo o poder para Jesus Cristo. Jesus divide a história. Você percebe que até mesmo aquelas pessoas que não declaram que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, elas precisam assinar antes de Cristo e depois de Cristo. A história é dividida. Olha só que interessante, até o ateu ele tem que declarar na escrita. Quando a gente aprendeu na escola antes de Cristo, datas e depois de Cristo, ele se revelando em todas as coisas. Jesus, ele foi o revelador, o criador, o sustentador, o cabeça, o ressurreto, a plenitude de Deus, o reconciliador. Ele é o supremo em todas as coisas, na criação, na redenção e na eternidade. Deus, em sua soberania, deu poder a Jesus Cristo, poder para nos resgatar, poder para ressuscitar, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o único que ressuscitou e não morreu mais. Ele está vivo, com o corpo glorificado. Porque os outros que Jesus ressuscitou, Lázaro, aquela menina, Talita, que fala Talita Cumi, aquela menina, todos eles voltaram a morrer novamente. Mas Jesus não. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Está vivo à direita do Pai, e nele é revelada a soberania de Deus. Então, o que isso me ensina é que para eu chegar a este Deus soberano, eu preciso ter Jesus Cristo na minha vida. Deus deu autoridade para Jesus Cristo. E a palavra do Senhor me ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ei, ninguém, nem o bonzinho, nem o que faz caridade, nem o que ama todo mundo e deseja o bem, ninguém vai ao Pai. Você precisa ter Jesus Cristo para se achegar a este Deus soberano, este Deus que vai reger a sua vida, onde ninguém mais vai dizer para você que você tem a vida limitada, ninguém mais vai dizer para você que você não é capaz, que você não vai chegar lá. Este Deus soberano que vai reger a sua vida a partir de hoje, precisa que você se renda a Jesus Cristo, o Filho dele. Foi dado a Jesus a supremacia. Tanto que o título deste versículo chama Supremacia de Cristo, poder total, autoridade acima de todos. Para você se achegar a este Deus absoluto, esse Deus soberano, você precisa ter Jesus na sua vida. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vai. Eu sou o caminho, é Jesus Cristo. Ele é o caminho da sua vida. Ele é o caminho que vai te levar ao Pai. Renda-se a Ele agora. Renda a sua vida. Renda toda a convicção que você pensava que tinha sobre certos assuntos. Renda-se a Jesus Cristo agora. Deixa que essa velha vida siga a única vida que Jesus tem para você, uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida plena nele, uma vida eterna. É isso que Jesus tem para você. Por isso, nós lemos lá no início que a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é você viver eternamente com Ele. A vontade de Deus é você estar com Ele, o Pai e o Filho se relacionando. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E Jesus, Ele quer fazer parte da sua vida, mas Ele não vai entrar sem você permitir. Ele não vai chutar a porta como o diabo faz. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Como que rouba? Como que um ladrão rouba uma casa? Ele entra pelas portas, pela janela e nas escondidas. Jesus não é assim. Se você não abrir a porta do seu coração, Jesus não vai entrar. É você que abre, é você que convida, é você que diz, Jesus, vem morar dentro de mim. Jesus seja o meu salvador, meu mediador com o Pai. Não tem outro, é Ele. Deus deu a supremacia a Jesus Cristo. Não deu a outro para interceder por você.
É Jesus que é o teu advogado. Foi dado a ele este poder. Foi este Deus soberano que está acima de todo mundo que deu a Jesus todo este poder. É a ele que você precisa recorrer. Não é a um ou a outro, é a Jesus Cristo. Ele tem a solução para o seu problema, ele tem a solução para a sua vida, ele tem a solução para os seus problemas emocionais, ele tem a chave que abre todas as portas. Está escrito em Apocalipse, foi dada a Jesus a chave que abre todas as portas. O Pai glorificou Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus obedeceu. O Pai deu todo este poder a Jesus porque Jesus obedeceu. Deus, esse Deus soberano, ele recompensa filhos obedientes. Deus recompensa. Deus de caráter imutável, que recompensou Davi, que recompensou José, que recompensou tantos outros aqui na palavra, Moisés, Noé, e Noé recompensou até mesmo a sua família, porque ele fala na palavra que Noé era justo. Noé era justo. O Senhor não fala a família de Noé, mas assim como Noé foi justo, o Senhor preservou a família dele. Por causa de você, a sua família será alcançada. Por causa dessa decisão hoje de você colocar Jesus como Salvador da sua vida, como a supremacia da sua vida, a tua família será alcançada. Creia nisso, convide Jesus a estar hoje dentro de você, dentro do seu coração. Ei, eis que ele está à porta e ele está batendo. Abre, deixa que ele entre e ceia contigo. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer fazer parte da sua vida. Decida hoje, meu irmão e a minha irmã. Vamos ser irmãos lá no céu, filhos do mesmo Pai. Por isso que eu gosto de chamar de irmão e de irmã. Somos filhos do mesmo Pai Celestial. E Deus não faz acepção de filhos, não, Ele ama a todos Ele ama. E Ele quer que você decida hoje servir a este Jesus Cristo, o único, o que foi dado a supremacia, todo o poder e autoridade. E Jesus também vai te dar autoridade para pisar em escorpiões e serpentes. Pensa que você percebe que passa tudo por Jesus? Passa por Ele? Para você vencer o inimigo, você precisa receber de Jesus a autoridade. Lembra quando Paulo, os rapazes encontraram e foram expulsar um demônio e falaram em nome do Jesus no qual Paulo prega. E aí o que acontece? Aquele homem que estava possesso deu uma surra nesses homens. Deu uma surra, porque ele disse, nós bem conhecemos Paulo. Jesus, eu sei quem é. E conhecemos Paulo. E vocês, quem são? Quem são? Vocês não têm autoridade para falar comigo. Vocês não têm autoridade para me expulsar. É assim que o diabo vê pessoas que não têm Jesus na vida. Mas hoje, o diabo vai temer quando olhar para você. Sim, estes problemas no qual o inimigo está colocando na sua vida, agora ele vai ter que sair, ele veio por um caminho, mas por certo ele vai ter que fugir, porque você está recebendo autoridade da parte de Cristo. Você que quer aceitar a Jesus hoje, você que está reconciliando, Graciela, eu aceitei. Ei, lembra Deus de restauração? Ele está restaurando a sua comunhão com Ele hoje. E Ele vai te dar essa autoridade para vencer tudo que você precisa vencer. Os teus inimigos são inimigos de Deus. Os teus inimigos são inimigos de Deus. Ele vai lutar por você. A batalha vai ser pelejada por Deus, por Jesus. Pensa quantas coisas maravilhosas você vai ter na presença do Senhor. Amém? Ele não vai te isentar. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. E você vai vencer. Você vai, porque você vai carregar Jesus e a autoridade que Jesus carrega está dentro de você. Amém? Você é a habitação do Espírito de Deus. Você será a habitação. Então é isso. Vamos nos render a este Deus soberano que rege todas as coisas. Os céus, a terra e até debaixo da terra. Tudo é regido por Deus soberano. Então é isso.
Vamos dar graças ao Pai e entregar a nossa vida a Ele? Pedir que Ele nos governe? Pedir que Ele governe a nossa vida, nossos sentimentos, nossa vida financeira, familiar, sentimento, tudo seja deste Deus soberano. Um governo justo, um governo amoroso. Amém? Entrega a sua vida agora a Jesus Cristo, entrega a Ele. Deus entregou o poder a Jesus, entregou a supremacia, e você não quer entregar a sua vida, no qual quem te deu foi Deus? Faça isso, confia nele, confia. Amém? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor revelou o teu caráter na nossa vida. Graças te damos, Senhor, porque carregamos deste caráter também. O mundo vai conhecer o Senhor através de nós. As pessoas vão ouvir falar do Senhor através da nossa vida, da nossa conduta, das conquistas, da maneira que vivemos. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, meu Pai. Eles vão ouvir falar da salvação dos nossos filhos. Sim, Senhor, pessoas que hoje lutam, Senhor, em oração, intercessão, para que filhos se convertam, Pai. Deixem os maus caminhos. Eles serão alcançados por causa dessa pessoa que está buscando hoje no Senhor. Essa pessoa que está aqui buscando conhecer de Ti, viver o teu governo, a tua soberania, a família dela será alcançada. Em nome de Jesus Cristo, Cornélio, toda a família de Cornélio foi salva por causa daquele homem. Noé, Senhor, toda a família de Noé foi salva por causa dele. E aqui, Senhor, essa família aqui representada por este homem, por esta mulher, seja alcançado por causa da busca do teu filho, por causa da tua filha, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, meu Pai, que assim seja, que todo desembaraço seja desfeito agora, que tudo que está embaraçado na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, seja desembaraçado agora, em nome de Jesus, se são papéis, seja o que for, Senhor, que está embaraçado na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, seja agora desfeito na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, tudo que o inimigo tentou confundir, Senhor, essas pessoas, seja agora ele confundido. Em nome de Jesus, pois o Senhor fará cumprir os teus planos na vida dessas pessoas. Assim eu creio, Senhor, porque eles estão no caminho da obediência, eles estão no caminho da restauração, eles estão no caminho da comunhão com Cristo. Pai, em nome de Jesus, revela-se a eles. Em nome de Jesus Cristo, que todos os planos que o inimigo tinha feito contra a vida deles seja desfeito agora e que prevaleça o plano perfeito do Senhor, deste Deus soberano. Em nome de Jesus Cristo, o teu reino é perfeito, o teu reino é misericordioso, o teu reino, Senhor, é justo, é amoroso. Olha para nós com um olhar de amor, de misericórdia neste dia. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, restaura as nossas vidas nos dias de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, essas pessoas estão apresentando os corações delas ao Senhor. Ah, Senhor, limpa o coração dela. Transforma o coração delas, Senhor. Transforma a mente delas em nome de Jesus Cristo. Que elas recebam o toque do Senhor. Que elas recebam, Senhor, o poder do Senhor nesta hora, que eles sintam o poder do Senhor fluir através, Senhor, da vida deles agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, foi dado a Jesus toda a supremacia, e é Ele que nós clamamos agora, invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Completa a tua obra na vida dessas pessoas, Jesus. Mostra, Senhor, os teus sinais, as tuas maravilhas, porque o Senhor é o mesmo que operou em Atos e é o mesmo que opera agora. O Senhor operou, Senhor, quando o Senhor veio aqui, o Senhor deu autoridade, o Senhor manifestou cura, o Senhor manifestou, Senhor, transformação na vida das pessoas. Ninguém que teve um encontro com o Senhor permaneceu da mesma forma. Que nesta hora, pessoas que decidiram reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida a Ti, que sejam transformados, sejam curados, sejam restaurados, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, da mesma forma que pessoas viram lá em Atos, a igreja primitiva operar milagres e maravilhas, porque foi dado através do Senhor autoridade, que eles vejam também nos dias de hoje. O Senhor é imutável, o Senhor não muda, continua a operar em nosso meio, continua, Senhor. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem a supremacia sobre a nossa vida. Tem a liberdade, Senhor, em nome de Jesus, arranca de nós tudo que não produz nada, tudo, Senhor, que é mal, tudo que é ruim diante dos teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, meu Pai. Faça a tua obra em nós, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, obrigada, obrigada. Que Deus já abençoe a sua vida. Se inscreva nesse canal. Qual canal? Graciela Meireles. Se inscreva neste canal, curta, comente e que o Senhor abençoe a sua vida ricamente, poderosamente, todos os dias, até a volta do nosso Jesus Cristo, esse que tem a supremacia sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até as próximas mensagens. Fiquem com Deus.